E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai meditar o capítulo 23 e 24 do Evangelho de São Mateus. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, te peço, Senhor, que o Senhor envie teu Espírito Santo sobre mim neste momento e sobre este meu irmão e minha irmã que me acompanha nesse vídeo. Que possamos crescer, Senhor, na Tua Palavra, que se chegamos até agora, que o Senhor nos dê a perseverança, não nos deixe desistir e que a Virgem Maria interceda por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora a gente vai então, queridos, para o capítulo 23 e 24 do Evangelho de São Mateus. 23 e 24. Na página 1312 da Bíblia Ave Maria. Vai dizer o seguinte: dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais, e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos! Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos! Qual é o maior, o altar, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar,
sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-lo-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre essa raça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nossa, olha só, esse versículo 23 é uma série de bronca, de acusações que Jesus faz para os fariseus e para nós hoje. Então, cuidado, meus irmãos, com a hipocrisia. Eu tenho que ter cuidado com isso, e vocês também. Então vamos então agora no capítulo 24. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no monte das oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão,
trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa, e aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista. Desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele, em casa, não o creiais. Porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora o versículo 29. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá. A lua não terá claridade. Cairão do céu as estrelas, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isto pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está próximo, à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim, como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor.
Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é vós, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor... Começando ali no versículo 45 novamente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua casa para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade eu vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se um mau servo, que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá, e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.